Bom dia, povo de Deus, boa noite. Eu vou soltar este vídeo à noite, tá? Para que você possa chegar na missa já com a leitura destrinchada na sua mente, né? E aí, com certeza, lá é um lugar abençoado, onde você vai tocar no seu coração, né? Que essa leitura hoje, gente, possa ser abençoada, que o Espírito Santo de Deus nos traga discernimento, sabedoria, esclarecimento, né? Que a nossa mente se abra, né? Que os nossos ouvidos ouçam, os nossos olhos vejam, que nós possamos, através do Espírito Santo do nosso Senhor, né, abrir as nossas mentes, corações, ouvidos e olhos para entender a palavra de Deus, o conhecimento chegue até nós, né? E que nosso Senhor Jesus Cristo possa, né, o Espírito Santo de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, abençoe, né, essa leitura de domingo. Então, a primeira leitura você vai até Atos dos Apóstolos, tá? Que a nossa Santa Virgem Maria nos proteja, Mãe de Deus, tá, minha gente? Que ela possa sempre ser intermediária, né? Até nosso Senhor Jesus Cristo, faça o intermédio, né? Para o Filho, né? A favor da humanidade. Arcanjo Miguel, protetor, né? Afastai, né, todo aquele inimigo, as ciladas do demônio, né? Não vou aqui falar toda, né, a oração, para não me estender tanto, que hoje já é grande a leitura, mas peço para todos os santos e anjos do Senhor, né, que essa leitura seja abençoada e que traga paz, esperança e discernimento, sabedoria, conhecimento, através da escuta ativa, né, do ouvir, da paciência, né, para que a gente possa compreender, né? A Bíblia ela não é tão simples, você precisa se esforçar para compreendê-la. Você precisa pedir ajuda, porque nós somos dependentes de nosso Senhor, né? Do Espírito de Deus que nos consola. Aquele que passa por dificuldades, sofrimentos, né? Por momentos de dificuldade, né? Perdas, dificuldades financeiras na sua família. Que essa palavra seja para você, minha gente. Você que está passando por um momento de dificuldade na sua vida, né? Te trazendo esperança na palavra do Senhor, nas promessas do Senhor, né? Que você não perca a sua fé, que você não perca o seu fervor, tá? Nas promessas de Deus. A palavra de Deus não conhece fronteiras, tá? Chega a todos os povos e nos reúne em torno do Cordeiro Pastor, doador da vida eterna àqueles que escutam sua voz e o seguem. Então, gente, vamos para a primeira leitura em Atos dos Apóstolos. Você vai pegar a sua Bíblia lá no capítulo 13, tá, gente? E aí vamos ler o 14. Naqueles dias, Paulo e Barnabé, né, partindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia e, entrando na sinagoga, em dia de sábado, sentaram-se. Na sua Bíblia, minha gente, quem não acompanha pela liturgia diária, que é essa daqui, tá? Essa é a leitura, ó. Então, você que não acompanha, agora a gente vai saltar, né? Nós vamos dar um salto aqui no versículo, né? Nós vamos partir de onde paramos, no 14, vamos para o 43, tá, minha gente? Então, ó, o que diz lá? Muitos judeus e pessoas piedosas, convertidas ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé. Aí nós vamos ler agora até o 52, tá? Você vai continuar, você não vai saltar mais nenhum versículo. Muitos judeus e pessoas piedosas convertidas ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Conversando com eles, os dois insistiam para que continuassem fiéis à graça de Deus, né? No sábado seguinte, versículo 44, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus, né? Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e com blasfêmias opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós, mas como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que vamos dirigir-nos aos pagãos, né? Porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso e glorificaram a palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Desse modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região.
Mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes da cidade. Provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. Então os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Gente, nós vamos direto para a explicação, tá? Aquela parte lá que a gente aprende das curiosidades, né? Da trajetória, do trajeto, né? Que os apóstolos estavam fazendo e mais algumas coisas que a gente tem vontade de saber, né? Vamos lá, minha gente? Então vamos lá. Lá no versículo 14, nessa época, havia cerca de 16 cidades com o nome de Antioquia. Pensa nisso, minha gente. Por isso, Lucas acrescenta da Pisídia, para especificar qual Antioquia está em vista. Essa Antioquia entre a Frígia e a Pisídia, no entanto, os leitores antigos deviam saber disso, né? Lá do versículo 14 ao 15, Paulo continuou sua estratégia padrão de visitar a sinagoga judaica local no dia do Shabá, no dia do sábado, né, minha gente? Até aqui, ó, diz, ó, entrando na sinagoga em dia de sábado, né? Mas para o judeu era dia de Shabá, né? Era o dia de Shabá. Shabá era um dia que você só louvava, você só respeitava ao Senhor, né? Você não fazia outra coisa, tudo era proibido, tá, gente? Era bem complicado nesta época. Então, ele foi convidado a trazer uma palavra de exortação. O que é uma palavra de exortação, minha gente? É uma palavra que sempre vai apontar para algo que está acontecendo, fora dos padrões do evangelho cristão, né? Mas no caso aqui, ele estava como convidado, né? Ó, por exemplo, ele foi convidado a trazer uma palavra de exortação, né? Em grande parte pelo fato de não ter sido ainda levantada nesta cidade a oposição dos judeus incrédulos, tá, minha gente? Eu vou ler também aqui do 16 ao 41, para que vocês... Esse é o primeiro discurso público de Paulo e seu primeiro sermão missionário no livro de Atos dos Apóstolos, né? É a exposição mais longa de Paulo em uma sinagoga judaica e provavelmente representa um estilo de discurso que ele usou em muitas ocasiões semelhantes. Paulo contou a história de Israel para situar a vinda de Jesus Cristo numa perspectiva histórica. Ele deixou claro que a vinda de Jesus foi o cumprimento da promessa de Deus, né? Como ficou confirmado por sua ressurreição. Então, minha gente, ele usava muitas formas, muitos métodos de poder que as pessoas compreendessem melhor, né, minha gente? Quando ele via que não estava dando êxito, efeito, né, nos fiéis, ele modificava. Era isso aqui que eu entendo, né, minha gente, que eu compreendo desta parte, né? Sendo que este foi o primeiro discurso público, né? Ele já tinha feito outros discursos. Então ele era um homem inteligente, culto e uma águia. Ele vivia com o pensamento lá na frente. Então ele já sabia o que ele ia fazer para poder convencer toda essa gente. Mas ele sabia que convencer ninguém convence, né, minha gente? Que é só o Espírito Santo de Nosso Senhor, tá? Outra curiosidade. Embora no 27, mas aqui nós não temos 27, tá, gente? Aqui é só curiosidades mesmo, entre esses versículos. Embora os profetas fossem lidos nas sinagogas todos os dias do Shabá, os judeus em Jerusalém não reconheceram que essas palavras se cumpriram em Jesus. Pelo contrário, eles condenaram aquele que era a sua única esperança, né? Aí depois, minha gente, nós vamos para o dia... a continuação da leitura. Eu estou lendo aqui para ver se algo mais é muito importante para que eu possa falar. Mas vamos para o versículo 43 agora. No 41, Paulo citou como uma conclusão apropriada para o seu discurso. Vamos continuar então, tá, gente? Lá no 13, tá, gente? Capítulo 13. Eu vou citar do 42 ao 43, tá? Para que a gente possa entrar depois até o último versículo, que é o 52, tá? Mas aqui eu trabalho com contexto, para que você entenda. Eu não vou parar porque precisa ser explicado outras coisas, né? Para que a gente possa entender melhor. Eu creio que quanto melhor a gente
entenda mais, compreenda mais os acontecimentos da época, mais a gente creia na palavra do Senhor. Então, lá do versículo 42 ao 43, seja por conta da novidade do discurso ou por sua genuína fome espiritual, né? O povo queria ouvir mais, né? Foi provavelmente durante os períodos de folga, longe das sinagogas, em pequenos grupos ou encontros particulares que Paulo e Barnabé realizaram a sua doutrinação mais efetiva. Como falamos, o discurso público mesmo, foi esse que falamos antes, tá, gente? Aí lá no versículo 44 e 45 do capítulo 13, onde Paulo e Barnabé fossem um vivo interesse surgia pela mensagem do evangelho, né? E tanto o favor como contra, né? Tanto a favor como contra, sempre. Jesus predisse a oposição que os evangelistas enfrentariam em Marcos, né? No capítulo 13, no versículo 13. Já estavam preparados para as críticas, oposições, né? Por quê? Porque a palavra é dura mesmo, né, minha gente? Como vimos ontem no Evangelho. Lá do versículo 46 ao 47, o Novo Testamento afirma de maneira consistente que a mensagem do Evangelho veio primeiramente aos judeus, né? Você vai ver em Marcos também, capítulo 7, versículo 27. E embora os gentios tenham sido previstos como eventuais destinatários, né, que ele era o povo escolhido de Deus, né, minha gente? Era o povo que Jesus fez a promessa, né? Da onde viria, da linhagem, né, de reis. Mas o povo não ouviu. Então, o que acontece? O GPS, ele é modificado, né, gente? A rota, ela é, de novo, reajustada. Assim como os dias, Deus, ele vai até você 1000 vezes. Mas você não o ouve, você não quer. Então, ele tenta de um tudo. Você não aceita. E aí, ele vai mudando, conforme Paulo também fazia, estratégias, né? Para que as pessoas pudessem compreender melhor. Mas Deus nunca desiste, minha gente, né? Nosso Senhor Deus não desiste. Então, embora os gentios tenham sido previstos como eventuais destinatários, né? Atos mostra o mesmo padrão. No início da sua obra missionária, Paulo e Barnabé reconheceram que seu dever era levar as boas novas primeiro aos judeus. Todavia, a rejeição judaica dessa mensagem justificou que ela fosse levada aos gentios. Morreu ali, ficou sem propósito, né, minha gente? E é isso que nós devemos nos perguntar. O propósito de Deus morre ali mesmo na sua igreja? Ou ele prospera, ele dá frutos, né? Na sua vida, na sua família, na sua casa, em todos os aspectos da sua vida, nos seus relacionamentos, né? Será que a sua bondade, o seu esforço, ele morre dentro do seu próprio propósito, né? Será que ele não vai longe, né? Não frutifica? Então, porque aqui o que Deus Pai queria primeiro é que tivesse uma ordem dos eventos. Primeiro o evangelho fosse entregue aos judeus, que era o povo escolhido, mas como ele foi rejeitado, então vamos para os gentios, né? Vamos para a segunda opção, tinha uma ordem, né? Mas escolhas, Deus te deu 100% de livre-arbítrio, né? Então, falamos muito sobre questões que morrem na sua própria ideia, né? E aqui está uma delas, né? Deus queria muito que o povo judaico que foi escolhido tivesse a humildade de atender ao seu chamado da palavra, né? Ouvisse a palavra. Mas morreu o propósito ali mesmo, né? Não continuou, não progrediu. E aí, Deus teve que transmitir a palavra para os gentios, porque a ideia era iniciar pelos judeus, né? Mas não deu certo. Então, vamos continuar do 46 ao 47. Do 48, lá no 48, tá, gente? Lá no 48, esse versículo expressa uma das notáveis verdades enigmáticas da Escritura. Creram todos os que estavam ordenados para a vida eterna. Uai, gente, será que então temos escolhidos, né? Será que Deus tem escolhidos? Isso se refere tanto à eleição de Deus, ordenados, quanto à responsabilidade humana, os que creram. Então, lá no versículo 49, toda aquela região, né, era predominantemente gentílica. Consequentemente, aqueles que estavam historicamente fora do povo de Deus estavam chegando para obscurecer e redefinir o povo do Senhor, né, gente? Aqueles que estavam historicamente fora do povo escolhido, né? O povo de Deus, né?
Então eles estavam chegando para obscurecer e redefinir o povo do Senhor. Eles creram, um novo povo do Senhor iniciou-se ali, né? Porque ele foi rejeitado e ele vai atrás de quem quer. Quem não quer, Jesus ensinou. Passa adiante. Não ouve, não quer, não tem ouvido, vai para quem quer, para quem precisa, para quem tem necessidade. É isso que ele está falando aqui, né? Acho que ficou claro aqui para nós. Então, aí lá nos 50, uma vez que o evangelho estava obtendo ampla aceitação, os líderes judeus incitaram as mulheres religiosas e honestas e os principais homens da cidade para expulsar Paulo e Barnabé. Essa era uma tática conhecida, tá? Você vai ver em Mateus, capítulo 27, versículo 20. Eu não entro nessas leituras, eu deixo aqui, falo, para que você pause o vídeo e vá buscar, tá, minha gente? Porque senão vai ficar muito longa a leitura. Então, lá do versículo, no capítulo 13, no 51, penúltimo, estes sacudiram a poeira dos seus pés, obedecendo a ordem de Jesus aos seus discípulos. Lucas, capítulo 10, versículo 11. E, minha gente, então aqui é mais uma prova, né, do que falamos, né, sobre o que Jesus disse. Sacode a poeira, né, levanta, vai embora, não segue ele não, onde não tem escuta ativa, né, onde não deseja, onde não existe o desejo de mudança, de progresso. Você tem que ir onde é necessidade, onde existe a necessidade, não importa onde. Não tem um povo escolhido aqui, né, minha gente? Lembrando que a Bíblia ela é atual, sempre é para os dias de hoje. Então, lá no 52, último, o padrão familiar de evangelização ocorreu em Icônio. Barnabé e Paulo começaram na sinagoga, né? E depois uma grande multidão de judeus e gentios veio a crer. Os gregos provavelmente eram tementes a Deus, né? Provavelmente, é o que está dizendo aqui. Tá, minha gente? Então, para finalizar esta parte aqui, para fixar na sua mente a primeira leitura do dia de domingo, né? Temos 2 minutos para eu poder fazer essa explicação. Vamos gravar, então, principalmente, né, o que nos deixa aqui nesta mensagem, né, contexto teológico, né, de Deus, o chamado de Deus, a passagem destaca como mensagem de Paulo e Barnabé, é um chamado de Deus para todos, né, e independente da sua origem étnica ou religiosa, né, não importa se você da onde você é, que raça, de que lugar você é, de que cultura você segue, né, o chamado de Jesus Cristo é para todos, tá? Depois a rejeição dos judeus, né, revela sua falta do entendimento do Messias, nosso Senhor Jesus Cristo, que foi anunciado no Antigo Testamento, né, por este povo, da linhagem deste povo, né, minha gente? A resposta dos gentios. A resposta positiva dos gentios demonstra a universalidade, né, do Evangelho e a abertura de Deus para todas as nações. O Evangelho é para todos, não é para os católicos, para os evangélicos, para os... Ele é para todos, ele serve para todos. Como falamos ontem, o Novo Testamento sempre vai ser a base que devemos nos guiar, né? O Antigo Testamento ele serve para nos provar, né, o poder de Deus, né? E depois veio o Verbo encarnado fazendo os milagres para que continuemos a crer nele. Ele fez de tudo, ele é esforçado, minha gente do céu, pela madrugada. E as pessoas não acreditaram e hoje ainda não acreditam. Depois veio a alegria do Espírito Santo, uma característica gigantesca daquele que leva o amor de Jesus no seu coração, a alegria. A alegria, peça ao Espírito Santo de Deus para ser alegre, acordar louvando ao Senhor e cantando e dançando, né? Porque Deus se alegra no seu amor por Ele. Tudo que Ele quer é o seu amor, minha gente. Ele é muito carentão, não esqueçam disso. Ele quer muito carinho, atenção, é tudo que Ele quer. Depois de tanto ser pisado, né, gente? Essa passagem termina com a afirmação de que Paulo e Barnabé, assim como os que creram em Jesus, estavam repletos de alegria e do Espírito Santo. Apesar de que as pessoas não aceitarem, né, eles sabiam da missão deles, eles estavam sempre felizes, porque eles estavam na fortaleza de Deus, na fortaleza, na alegria, na bondade, né? E Paulo, ele foi assim sempre, né, minha gente? Nunca mudou, né? Ele só cresceu dentro da sua fé, né? Nos deixou, assim, muita sabedoria, muito ensino prático, né, para as nossas igrejas. Lições para os cristãos, evangelização. A passagem ensina a importância de evangelizar a verdade, levando a boa notícia de Jesus a todos os que encontra,
né, minha gente? Ninguém deve mais me aguentar falando de Jesus, mas é assim que é, a gente fica assim, não tem o que fazer. O meu segundo tema é o CrossFit. Falou em CrossFit, falou? Gosto também, tá, minha gente? É porque são coisas que a gente gosta, a gente se desenvolve naquilo dali, e é assim mesmo, a gente não tem outro assunto, né, gente? Tem sim, mas nada que... Vamos voltar pra cá, gente. Nada de passar, falar besteira, não. A resposta à fé. A resposta positiva ou negativa da fé é uma escolha individual. Mas a mensagem de Jesus é uma oferta de salvação para todos. Então, gente, sempre vai existir a oportunidade para todos. Jesus chega para todos e muitas vezes. Mas não adianta, gente. Tem pessoas que você não pode continuar insistindo se ela não deseja. Você tem que continuar a sua caminhada. Você não pode perder suas energias tentando converter pessoas que não querem, tá? Você não consegue converter. Só o Espírito Santo consegue, tá, gente? O que você pode mesmo é ter a alegria, o amor e a escutativa, tá? Esses temas que eu bato tanto aqui, sempre vou bater 1000 vezes, tá, gente? A alegria do Espírito. A alegria do Espírito Santo é um presente de Deus, minha gente. É uma maravilha viver na alegria para aqueles que creem em Jesus e que seguem. Não tem nada melhor que ser alegre e ser brincalhão, minha gente. Tem hora que o assunto é sério, né? Mas eu gosto de brincar também, né? Eu sou uma pessoa, graças a Deus, feliz. Por natureza, né? E faço muito esforço quando eu tô triste, né? Pra não ficar triste. A gente tem que fazer um esforço, né? Não tem que aceitar a tristeza, não. Não quero e pronto. A gente tem que confiar no Pai. Sei que tristeza vem por vários motivos, né? De doença. Mas tenha fé em nosso Senhor Jesus Cristo, né? Tenha fé. Quando você estiver na solidão, você tenha fé. Que o Pai, Ele é o único que consegue confortar o seu coração nas dificuldades, seja qual for, tá? Em resumo, tá? Todo esse tema que falamos dos Atos dos Apóstolos, primeiro no capítulo 13, 14, depois versículos, né, até o 52, é um relato da passagem da mensagem cristã dos judeus aos gentios, marcando um ponto importante na história da igreja e demonstrando a universalidade do evangelho. Já passou adiante, passou, os judeus não queriam saber. Aí que Deus, nosso Senhor, o Espírito de Deus soprou. Continuemos, vamos espalhar o evangelho, né? E aí os corajosos continuaram. Vamos para a segunda leitura. Você vai pegar a sua Bíblia em Apocalipse. Revelação, Apocalipse. Vamos lá então para Apocalipse, minha gente. Pega aí a multidão de cada nação, né? Este é o tema aqui, a multidão de cada nação. A leitura, a segunda leitura de Apocalipse, você vai lá no capítulo 7, tá, minha gente? Hoje também está divididinho, a gente vai ler o 9, depois vamos para o 14, versículo até o 17. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi uma multidão. Gente, outra coisa, perdão, interromper a leitura. Vocês não se apeguem, tá? Eu sou católica, sim, mas eu não uso o termo são, né? Às vezes, né? Como você pode ver aqui. Até porque o são, todos São Marcos, São João, tá? Mas eu vou falar conforme eu vejo aqui no Evangelho, né? E aqui, às vezes é falado São, às vezes é falado direto o nome, né? João. Então não se apeguem a esses detalhes que não vão te levar a nada, tá, minha gente? O importante é vocês entenderem a mensagem do Evangelho, é isso que importa. Eu, João, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Então um dos anciãos me disse: esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e lhe prestam culto, dia e noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono os abrigará na sua tenda. Nunca mais terão fome nem sede, nem os molestará o sol, nem algum calor ardente, porque o Cordeiro, que está no meio do trono, será o seu pastor e os conduzirá às fontes da água da vida, e Deus enxugará as lágrimas de seus olhos. Palavra do Senhor. Então vamos para a explicação de Apocalipse, minha gente. Então vamos lá, gente. Pegue a sua Bíblia e vamos para a explicação. Você pode acompanhar enquanto eu leio, né? Você acompanha com a sua Bíblia. Você vai lá em Apocalipse, né? No capítulo 7.
Vamos lá. Aí do 7, claro que eu vou ler mais alguma coisinha aqui para nós, tá, gente? Vamos entender mais, com certeza. Então, gente, lá no capítulo 7, né, do 9 ao 12, né, a dignidade do cordeiro de abrir o rolo fundamenta-se no derramamento do seu sangue redentor para todas as nações e famílias e povos e línguas. Esse grupo chega ao céu, uma vez que na lista, em primeiro lugar, temos todas as nações. Essa cena é pelo menos um cumprimento parcial da grande comissão, na qual Cristo ordena que seus discípulos alcancem todas as nações, né? Vocês estão entendendo, gente? Com o Evangelho, né? Com o Evangelho até o fim do mundo. Você vai ver em Mateus, capítulo 28, do versículo 19 ao 20. Então, essa é a primeira, é um cumprimento parcial daqueles que ouviram, né? Daqueles que o sangue redentor, que o sangue que o sangue que foi derramado pelo Cordeiro, ele redimiu, né, minha gente? Então, essa grande multidão, ela está com vestes brancas, né? Uma grande multidão com vestes brancas liga as nações aos mártires, né? Os mártires, aqueles que deram a vida, né, pela palavra de Deus. E aí depois, gente, alguns intérpretes, né, entendem que a grande multidão, como sendo todos os mártires que chegam ao céu ao longo de um espaço de tempo, outros veem isso como o tempo em que a igreja é arrebatada, com alguns que estão mortos e outros que ainda vivem chegando, todos ao mesmo tempo. Você vai ver em Tessalonicenses, né? Capítulo 14, do 14 ao 17. Tá, gente? Tessalonicenses 1, tá? Tessalonicenses é 1, não é o 2, que tem 1 e o 2, tá? Para você conferir esta leitura. Então, gente, vamos continuar. Lá do versículo 13 ao 14, tá? No capítulo 7, é provável que as túnicas da grande multidão, gente, aqui eu tô falando a mais, mas é necessário, tá? Porque é interessantíssimo. É provável que as túnicas da grande multidão, brancas no cordeiro, se refiram à obra redentora de Cristo, tá? Depois a gente leu na parte da grande tribulação, né? A hora da tentação. Pode se referir ao arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, e esse período não começa até que os eventos no rolo sejam liberados com a abertura do 7º selo, tá? A hora da tentação em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, pode se referir ao arrebatamento da igreja, vou repetir, antes da grande tribulação. Se esse período não começa até que os eventos no rolo sejam liberados, com a abertura do 7º selo. Você vai, se você quiser olhar, eu vou falar para vocês que isso daqui é nota, tá, gente? Nota tem que olhar. Lá no 8.1, tá, gente? 8.1. Quando o 7º selo é removido, o rolo é finalmente aberto, tá? De modo que seu conteúdo possa ser liberado, tá, gente? É isso daqui que está falando. A meia hora de silêncio no céu repercute, tá? Cala-te na presença do Senhor Deus, pois o dia do Senhor está próximo. Isso sugere que o dia do Senhor começa com o juízo das trombetas. Gente do céu, foi isso que... O primeiro sonho da minha vida foi esse daqui, minha gente. Que eu quero trazer para vocês também, isso daqui. Um testemunho, né? Mas eu não posso ainda testemunhar isso, gente, porque eu sonhei com a chegada de Cristo, mas não tem como provar, né? Não tem que provar. Só na hora mesmo, né? Só na hora do acontecimento. A meia hora de silêncio parece servir de pausa literária na ação, antes que tudo se mova rapidamente para frente em direção ao julgamento final. Eu vi, gente, tá? Mas eu não posso falar, que senão vai demorar muito esse vídeo, hoje não é dia, tá? Então vamos para continuar aqui. Vamos continuar a nossa leitura. Então, gente, qualquer que seja aqui o entendimento, né?
deveria ser tomado da mesma maneira, uma vez que ambos têm a preposição grega ek, né? De, para fora de. O que é esse ek, né, gente? Significa para fora e um espaço de tempo, ou seja, a hora da tentação e a grande tribulação. Então, todas essas informações que passamos, todas se referem do 13 ao 14, tá? Do 15 ao 17, que é o último versículo, o serviço sacerdotal da grande multidão no céu é um cumprimento parcial das promessas do versículo do capítulo 1 do capítulo 1 do versículo 6, no versículo 6, e no capítulo 5 do versículo 10 deste mesmo texto, em Atos dos Apóstolos, se você quiser conferir. E aí depois a menção do santuário antecipa a equiparação da grande multidão. Regozijai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Lá no capítulo 12, versículo 12 e capítulo 13, versículo 6 deste mesmo texto, Atos dos Apóstolos, tá, gente? E aí, gente, para finalizar aqui, fechar com selo ouro de qualidade, né? Não sei se foi assim que a minha professora falava, mas é mais ou menos isso, tá? Temas que guardem na nossa mente, né? Então, tudo aqui que se refere, se descreve uma visão apocalíptica que João teve, né? De uma grande multidão de pessoas que passavam por tribulações e foram purificadas no sangue de Cristo, né? Que passaram pelas provas, né, minha gente, pelas dificuldades, mas elas foram purificadas pelo sangue de Cristo. E agora estão servindo a Deus. Então, quanto maior você se esforçar, mais você se esforçar e der o seu máximo na sua vida, com certeza você vai chegar mais, né, próximo de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Você vai estar próximo ao nosso Senhor, né? E isso daí, os santos, né, ao qual nós somos tão julgados, são os mártires, né, gente, que deram a sua vida pela causa de nosso Senhor. Não posso deixar de falar isso. Essa visão é um dos temas centrais do livro do Apocalipse, que fala da vitória de Cristo e a esperança dos fiéis, né? Aquela fé que realmente crê na volta do Senhor Jesus Cristo, nas promessas dele, que tudo que ele promete, ele cumpre, né? Então, lá em Apocalipse, você vai entender todas essas questões que eu falei e nós vamos diretamente para o que mais importa aqui hoje, tá? É os três temas: a promessa de Deus para os tribulados, né? É uma promessa de Deus aos seus seguidores que enfrentam as dificuldades e perseguições, indicando que, embora na terra possa ser difícil, com espinhos, com traições, com dificuldades, com desentendimentos, com desamor, haverá uma recompensa eterna no céu. Você não esqueça disso. Nunca, tá? Nunca esqueça disso. Nunca. Depois o sangue do cordeiro como purificação. Por isso que eu falo, você não pode ficar falando do Apocalipse e falando do Papa do Apocalipse, botando medo no povo. Não pode fazer isso, minha gente. Você tem que pensar em servir, em se melhorar o seu interior, ser convicto com a sua fé em Cristo, né? O Espírito Santo de Deus que habita em você, escutá-lo, para que você não seja enganado por pessoas que você crê, que são pessoas que acreditam em Deus, que você acha que são cristãos verdadeiros, mas não são, tá, gente? Ou que você não seja enganado pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus parentes, pelos que não seguem Jesus de verdade, tá, gente? Porque não basta falar que crê, basta que também ele se esforce e entenda que servir é o objetivo final. Foi isso que Jesus veio fazer, lavando os pés dos apóstolos, servindo. Depois que ele ressuscitou, que ele foi lá, se mostrou e eles não reconheceram, ele serviu eles, minha gente, tá? Isso aí tá muito claro na Bíblia. Então não se apegue com medo do Apocalipse, com essas teorias loucas, não dê ouvidos a essas coisas. Se preocupe na sua salvação, tá? Na remissão dos seus pecados, tá? Em você procurar corrigir os seus pecados. Como é que você vai entender os seus pecados? Você vai olhar você vai fazer o seu scanner do dia, você vai passar ali consciência, a mão na sua cabeça: o que eu fiz hoje? Será que eu fui boa? Será que eu não fui? Será que eu fui ruim? Será que eu estou fazendo o que Jesus quer? É isso, minha gente. E aí você vai se esforçando. E Jesus Cristo, ele vê o seu esforço, o Espírito de Deus vê o seu coração. É o seu coração que ele vê, não é o que está de fora, tá? Ele não vê você com os olhos dos humanos, tá? Que te julga. Ele vê o seu coração, você que me escuta, você que me ouve, ele vê o seu coração, ele não vê a sua beleza,
Ele não vê suas ações, se você tem dinheiro e vai lá e compra alguma coisa da igreja, não é isso que ele vê. Ele sabe quando é verdadeiro ou quando não é. Então ninguém tem o direito de julgar as suas ações e as suas palavras, a não ser o Espírito de Deus. Então, aquele que te julga, você tem que ter paciência com ele, gente, tá bom? Aquele irmão que você... irmão que eu digo de forma geral, no seu trabalho, na sua casa, na sua vida. Seu irmão em Cristo, na fraternidade, tá? Seu irmão fraterno, tá? Fraterno, porque é uma fraternidade esta vida, este mundo, né? É a fraternidade de Jesus Cristo, ele já abraçou a causa do mundo, né? Para todos, ele incluiu todos, tá? Por isso que eu falo que o mundo, a farinha, é tudo igual, é tudo do mesmo saco, é tudo irmãos. Então, quando eu me refiro a irmão, você não se doa, eu não estou falando da igreja que eu frequento, estou falando de todos, tá, gente? Tanto na igreja que eu frequento como em qualquer outro lugar, sempre vai ter uma dificuldade, até porque não teria mérito nenhum se não tivesse nada de dificuldade para ninguém, né? Por isso que acontecem as coisas, porque Deus trabalha, o Pai trabalha todo o tempo. Então ele não quer você sentado, ele fica incomodado, né? Assim como aquela dona de casa caprichosa, tá? Que tá vendo o marido sentado no sofá com as pernas cruzadas e ela tá morrendo de cansaço e ele tá ali vendo televisão, né? E se incomoda. Por quê? Porque tem que ter um chato em casa pra coisa funcionar, minha gente. Tá? Conclusão. Outra coisa, lembrar que o sangue do Cordeiro, como purificação aos santos, aqueles que se renderam a Jesus Cristo, o que purificaram, que purificou, né, a sua alma, que se entregou para Deus no seu serviço, que deu os bons frutos, que fez a boa obra, né? Que batalhou e fez o bom combate, como o apóstolo Paulo, ele mesmo disse, né? O serviço a Deus no céu, a multidão servindo a Deus no templo celestial, simboliza a vida eterna, em comunhão com Deus, onde não há mais sofrimento, dor ou necessidade. Isso, minha gente, nós já podemos fazer aqui, né? Mas o problema é o ego do ser humano, né? Que ainda se dói pelo outro, ou julga o outro, né? Por questões, muitas questões, né? Por várias questões que são bobas, né? Do ponto de vista de Deus, né? Questões que são apegos humanos, né? Coisas que é mesquinhez, né? Essas brigas, né? As coisas que não deveriam nem ser faladas, você que é filho de Jesus Cristo, né? Não deveria nem ser comentado. Tem que haver um respeito, né? E entender que levar o evangelho, aquele que leva o evangelho, aquele que ouve, aquele que pratica. Então, todos ali que estão envolvidos estão dentro de uma capacidade de entendimento, né? Então temos que ter paciência com os irmãos, né? Seja lá o mais jovem, o mais velho, o mais antigo, né? Então, por isso que eu digo para vocês aqui, eu vou trazer sempre a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, da visão que está aqui, do tema, né? Do autor do tema. Tem temas como Paulo, o apóstolo Paulo, ele exortava, ele falava do quê? Dos erros da igreja, ele exortava, ele apontava, assim como o padre, aponta os problemas, às vezes, da sua própria paróquia, né? Ou o seu pastor aí do seu lugar, onde você frequenta, né? Então sempre vai ter um chato, senão a coisa não anda. E aí incomoda o evangelho, né? Por quê? Porque o ser humano naturalmente quer o conforto, né, gente? Quem que não quer ficar deitado? Até eu, minha gente. Eu quero ficar deitada, olhando televisão, assistindo Netflix, Chosen, tá? Facinho, gostosinho, bem leve, tá? Não pensem que foi assim tão fácil, não, meus amigos, tá? Quem que não quer ficar na piscina todo domingo, né? Quem que quer ir pra igreja trabalhar com calorão, né? Não é isso que acontece? Mas tem irmãos que vão, minha gente, tá? E eu vejo sempre os irmãos trabalhando, que são dedicados, seja em qualquer religião que for, né? E graças a Deus sempre tem aqueles que são os mais dedicados, e se não fosse por eles a igreja não ia para frente, não continuava a obra de Deus, né? E graças a eles, graças a todos esses irmãos que são dedicados, que se importam, que se preocupam uns com os outros, que acompanham, né, que estão ali dando sua atenção, a sua presença, a sua escuta ativa, né, dando seu entendimento, né, que vão exortá-los, que vão chegar para eles, vão considerá-los como amigos, né? O amigo morre pelo amigo, foi isso que Jesus ensinou. Não tem amor maior, né, que chegar ao seu irmão com carinho, né, com um gesto de bondade e falar
de Deus, né? Se quiser falar algo, que fale com carinho, com amor, com bondade, como Jesus tinha, né? Um coração bondoso, né? E não com críticas desconstrutivas, né, minha gente? Por favor, eu não falo para ninguém isto, para alguém específico, né? Eu falo de uma forma geral, tanto que eu coloco até as homilias, né? A homilia do novo Papa Leão, minha gente, eu sonhei com Leão, minha gente, antes de tudo isso acontecer. Quando saiu, né, o resultado, eu fiquei sem mal, eu consegui respirar, né? A gente se outro assunto para outro dia também, que não ser mais uma leitura ainda. Então, você não esqueça da esperança e o consolo em nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Principalmente esta leitura que hoje é cheio de esperança, um trecho cheio... Apocalipse, minha gente, é um texto que é para você, uma revelação de Deus de amor para você, tá? É para você ter esperança nas promessas, tá? Para você não desestimular, para você não continuar, você não desistir, você continuar no esforço, tá? Que você vai ter a sua recompensa, tá? Você vai ter a sua recompensa pela sua fidelidade, do tamanho do amor de Cristo vai ser a sua recompensa. O amor que você tem por Cristo vai ser a sua recompensa, seu esforço, tá, minha gente? Então é isso que eu tenho para dizer para vocês. E aí vai ser o fim das suas tribulações. Mas aqui na Terra já podemos fazer isso, sendo uma comunidade amorosa, com fraternidade, com escuta, né? Com alegria, sem levar todas as coisas na ponta da faca. Infelizmente o Evangelho ele vem trazendo as coisas na ponta da faca. E aqui eu não tenho como, né, não ser assim. Eu gostaria de ser agradável, né, minha gente? Eu adoraria poder dizer para você, gente, faça o que vocês quiserem, comam à vontade, chocolate se entupam de doce, vocês não vão morrer, né, de diabetes, vocês não vão morrer de câncer, né, comendo só porcaria, vocês vão poder ver televisão, que vocês não vão pecar pela preguiça, né, de ajudar os irmãos, mas não é isso que o Evangelho diz, né? Agora, quem se dói, gente, que eu digo, que se incomoda com essa palavra, é aquela pessoa que precisa, né? E a culpa não é minha, gente, a culpa não é minha, é isso que tá escrito aqui, né? Eu lembro tanto do Frei Gilson falando, o Frei Gilson, ele é, gente, vocês acham que eu sou dura? Frei Gilson é pior, né? Frei Gilson ele fala, ele não quer nem saber, tá? Ele não tem de gregre para dizer Gregório não, minha gente, tá? Ele não amacia não, né? Padre Paulo também, não amacia no que diz, né? Mas a minha linha aqui, gente, não é ferir as pessoas, como eu falei para vocês, não é ferir as religiões, não é dividir, né? Porque aquele que crê em Cristo é pela sua dedicação, a gente vê qual é o servo de Jesus Cristo. Porque não adianta você na igreja todo domingo bater ponto, como já falamos aqui. Papa Francisco, muita gente fala do Papa Francisco, para mim, Papa Francisco foi um exemplo de amor, né? De universalidade do Evangelho. O problema é que as pessoas pegam os cortes e acabam, né, com a reputação de qualquer pessoa, de qualquer pessoa pública. E a palavra do Senhor diz, esta é a verdade, ele é universal, né? Ele não é específico, ele é para todos, ele não existe mais só para os judeus, a promessa é para todos nós, meus amigos, para todos nós. Graças a Deus, né? Então vamos para o evangelho do dia. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou o bom pastor, diz o Senhor, eu conheço minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Que lindo. Evangelho de João, minha gente. João. João era mais tranquilão, né, minha gente? Ele era aquele apóstolo amado, né? Ele se autodenominava, né, como o apóstolo mais amado de Cristo. Vamos lá para o capítulo 10, pega sua Bíblia aí, e vamos destrinchar o evangelho, que hoje é pequenininho, tá? Do capítulo 27, do versículo 27 ao 30, tá bom, minha gente? Vamos lá para a proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem.
Eu dou-lhes a vida eterna, elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de mim, de minha mão, perdão, gente. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação, minha gente. Então, eu aqui vou ser bem curta e grossa, com perdão da palavra. Eu vou ler para vocês as pistas da reflexão, né? Mas antes vamos para alguma dúvida. Eu até já sei alguma coisa desse texto, que nós batemos tanto esse texto, né? Mas isso é muito importante para você entender, né, o quanto que Deus lhe ama. Vamos lá, gente. João, que nem falo carioca, 10, 27 ao 30, tá, gente? Pegou lá a sua Bíblia, então? Já está até marcado. Com certeza nós já falamos dele, tá? 10, João, tá, gente? Do 26 ao 29, tá? O comentário contrasta com a figura do mercenário nos versículos 12 e 13, que abandona o rebanho na hora do perigo, e faz lembrar algumas afirmações do Antigo Testamento que assinalam a impossibilidade de alguém livrar-se da mão do Senhor. Isaías, capítulo 43, versículo 13. Como eu gosto do profeta Isaías, como foi usado por Deus. Lá no versículo 30, a reivindicação de Jesus de que ele e o Pai são um, né? Isso daqui, gente, reflete o Shema, a confissão básica do judaísmo, que você vai ver em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. E também equivale a uma atestação de sua divindade. Mais tarde é dito que a unidade de Jesus com o Pai é a base sobre a qual os seguidores de Jesus estarão unidos, né? Lá em João, mais para frente, do versículo 17 até o 22. Aqui nós finalizamos a leitura, né, até o versículo 30. Né? Aí, gente, para reflexão, tem duas reflexões hoje. Nós vemos aqui que Jesus, como bom pastor, né, também ele declara que as suas ovelhas ouvem a sua voz, que eles a conhecem e elas o seguem. Ele garante-lhes a vida eterna, que ninguém as poderá roubar, pois o Pai é maior que todos. Jesus termina afirmando a sua unidade com o Pai, dizendo: eu e o Pai somos um. Então, gente, Jesus como bom pastor. A parábola do bom pastor, lá no capítulo 10, do versículo 1 ao 18, é uma metáfora para a relação de Jesus com o seu povo, né? Esses versículos aprofundam este conceito. Jesus não é apenas um pastor, mas o pastor bom, né? Ele não é apenas um pastor, ele é o melhor, ele é o mais perfeito pastor. Né? Ele conhece, ele cuida das suas ovelhas, né? E todo aquele que foi ordenado por ele aqui como seu bom pastor do seu rebanho, das ovelhas do seu rebanho, deve ser igual, né? Por isso eu digo que toda igreja, né, reflete o pastoreio, né, do seu pastor, do seu bom pastor. Então, como anda a sua igreja, né? Está em ascensão ou em queda, né? Depois, minha gente, a voz de Jesus Cristo. As ovelhas ouvem a voz de Jesus, o que significa que elas se deixam guiar e orientar por ele, seguindo os seus ensinamentos e comandos. Então, minha gente, você hoje está na sua igreja, né, e o seu pastor, rezemos, oremos, que ele seja um servo de Deus real, oficial, né? Você ouve ele, tá? Porque você tem discernimento quando você percebe que alguma coisa de errada tem naquele pastor, né? Então, se ele não segue Jesus Cristo, você vai ver, ele vai dar sinais nas suas ações, né? Porque aquele que crê em Cristo, ele não passa a mão na cabeça de ninguém, né? Ele sempre vai trazer para si, orientar, vai acolher, vai escutar, vai tratar com amor, com atenção, né? E isso é o mais importante, foi o que Jesus ensinou, tá? Conhecimento mútuo, Jesus conhece as suas ovelhas. As ovelhas, Jesus conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas conhecem, assim como nós vimos na leitura, onde Jesus Cristo vai, depois que ressuscitou, vai até onde estavam os apóstolos, né? Pescando. E eles ouviram a voz de Jesus Cristo, mas não reconheceram o Senhor, né? Não reconheceram o físico, né, do Senhor, mas a voz reconheceram, mas eles não tiveram a coragem de perguntar, mas dentro do coração deles eles sabiam que a voz era de Jesus Cristo.
E aonde que está o templo de Jesus hoje em dia, minha gente? No seu coração. Então, independente de qualquer coisa, ele está vivo dentro de você, te indicando o certo e o errado, tá? Quando você aceitá-lo e entender todo o processo que ele veio aqui, né, fazer tudo que o Pai queria, né, tudo que Deus maior queria, Deus Pai Todo-Poderoso queria, ele fez. Ele foi um filho obediente, temente, completou sua missão, né, e foi para o reino dos céus glorificado, foi sendo rei, né, majestade, tenhamos respeito pela sua majestade. Nunca se esqueça, gente, que sempre Jesus vai ter uma relação íntima com suas ovelhas, né? Isso daqui, minha gente, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, né? Que nos orienta. E seja dentro ou fora da igreja, nós temos, né? Uma voz, né? Uma voz que nos diz, né? Que para viver bem em paz, você não vai conseguir isso fora da igreja. É difícil. E a igreja é difícil, tá? Você não espere que é fácil. Conviver em sociedade, em comunidade, não é fácil, mas se você aplicar o que Jesus ensinou, vai ser mais simples, sim, porque você vai ver com amor, você vai ver com igualdade, com fraternidade, né? Sempre se com vigilância nas suas ações, nos seus gestos, né? No seu comportamento, porque todos lhe observam, né? Nunca esqueça disso. Mas o seu coração sempre vai ser de Jesus Cristo, né? Ele que te conhece. Muitas vezes somos pessoas diferentes, né? Uma é mais calma, então é tida como essa é a certa, essa é a correta, a outra é mais agitada, essa não, essa tem que melhorar. Não é o do seu julgamento isso daí, né? O coração da pessoa, quem decide, quem resolve, quem mensura o tamanho do amor, é só o Espírito Santo de Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, né? A Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo que trabalham de uma forma que a gente desconhece, que não temos capacidade para entender isso ainda, tá? Depois, minha gente, Deus promete, Jesus, dá vida eterna às suas ovelhas, garantindo que elas nunca perecerão, elas não ficarão sem a ajuda dele, sem o apoio. Ele vai voltar e vai buscá-las, minha gente. Ele não deixa uma ovelha para trás, porque as ovelhas escutam a sua voz e vivem nele e ele nelas, como ele mesmo disse. O Pai vive em mim, eu vivo no Pai, né, gente? E queriam milagres que ele fizesse, né? Mostra o milagre de Deus, né? Do Pai. Não, e ele disse, não, o Pai vive em mim e eu vivo no Pai, né? Para que mais? Aqui, gente, eu procuro falar da forma mais simples possível, tá? Por isso que eu não vou lá falar exatamente como tá, até que senão vai ficar super chata. E a ideia não é essa, a ideia é procurar falar de forma simplificada para aqueles que estão começando, tá? A entender a palavra. Segurança e proteção. Jesus garante que as suas ovelhas estão seguras e protegidas. Tá? Não esqueça disso, gente. Você que segue Jesus Cristo, você está protegido. Você está sob o manto sagrado, tá? Você está debaixo da asa. Você está sob a proteção de Deus, tá? Nada vai te tirar dessa proteção, a não ser você mesmo, tá? Se você não vigiar, se você não analisar seu comportamento, se você não mudar as suas ações, as ações de julgamento, que eu seja a oração de São Francisco, minha gente, tá? Onde houver ódio, que eu leve o amor, né? E a gente sabe que São Francisco largou tudo, né? Ele foi um servo, assim, de Jesus maravilhoso. André, lembro de você, Andréia. Você que... Porque, gente, devoção eu já falei aqui, tá? O católico, ele não ama, ele só tem um amor da vida dele, que é Jesus Cristo, tá? Eu já falei das devoções aqui. Então, aqui eu vou tratar devoção. Eu não vou falar ainda, tá? Para não confundi-lo, tá? Porque aqui a ideia é clarear a mente. Se você quiser saber devoção por devoção, tem um vídeo específico falando disso, que eu coloquei aí. Para isso, tá, gente? Porque aqui a palavra é para todos, falando para todos, tá? Então eu vou falar assim de uma forma didática, de uma forma clara, para que a mensagem entre na sua cabeça, tá? Nunca Deus vai te deixar, tá? Não pense que o que você está fazendo é pouco, que você levando um bolo para sua igreja, que você fazendo, ajudando seu amigo, seu vizinho, você tratando bem, nada disso vai ser avaliado, vai ser tudo avaliado, tá? E o Pai não erra, ele é justo, ele é santo, ele foi o único santo, tá?
A afirmação eu e o Pai somos um, né, como falei para vocês, é uma declaração da unidade e da identidade divinas de Jesus e do Pai, revelando a natureza divina de Jesus. Deus deu para Jesus Cristo seu poder, né, e o glorificou. Já falamos disso aqui. Então podemos falar sim de Jesus Cristo como Deus, porque ele foi Deus e ele é nosso Rei, nosso Senhor, nosso Salvador. A importância da fé, acreditar em Jesus como bom pastor e aceitar a sua promessa de vida eterna é essencial para a nossa salvação e para a nossa comunhão. Muita gente diz que crê, mas não crê, tá? Essa é uma verdade. Diante da oposição dos judeus, Paulo e Barnabé se dirigem aos não-judeus. Com isso, o evangelho inicia seu caminho até os confins da terra, pois a boa nova não tem fronteiras. O autor do Apocalipse continua a descrever suas visões e contempla a multidão dos mártires que deram a vida pelo projeto de Deus e estão reunidos em torno do Cordeiro, o ressuscitado, celebrando solene liturgia. O quarto domingo da Páscoa é o domingo do Bom Pastor. Você não pode faltar este domingo. Neste ano, ouvimos que o Bom Pastor conhece suas ovelhas, e essas o escutaram e o seguem. Para seguir o ressuscitado, é necessário reconhecer a sua voz, impedindo que outras vozes nos desviem do caminho. Bom pastor é aquele que se preocupa com seu povo e dá a vida por ele. Então, gente, isso fica para reflexão. Qual voz você está seguindo, tá? Dos amigos, dos parentes, dos irmãos da igreja, do seu bom pastor da sua igreja? Será que ele é realmente do Senhor Jesus Cristo, servidor de Jesus Cristo, servo do Senhor? Ou você está escutando quem não deve, ou você está escutando quem deve, você está buscando a palavra devidamente? É tudo isso aqui, esse tema, são todas essas questões que hoje trazemos nesta leitura, tá? Vocês tenham um bom domingo na presença do nosso Redentor, do nosso Jesus, do nosso Salvador. Que vocês fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo, que essa leitura seja edificante, né, para o domingo e que o bom pastor possa falar no seu ouvido, que você ouça a ele, né, e mais ninguém, tá, minha gente? Assim seja, glória e toda a honra é do nosso Senhor Jesus Cristo, é só dele e de mais ninguém, tá bom, minha gente? A paz seja convosco, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.